Correia, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. O senhor tem usado palavras muito duras para classificar aquilo que se está a passar no novo banco. Quais são as suas principais dúvidas que tem relativamente ao que está a acontecer no novo banco? Boa noite. Eu não tenho uma dúvida, há logo a partir de uma certeza que eu tenho. E a certeza que eu tenho é que o Governo não cuidou de aferir ou até de conferir as faturas que o novo banco lhe mandou. Portanto, o Governo tem um contrato de venda do novo banco à Lone Star, em que tem de reembolsar determinadas perdas do novo banco. E o Governo recebe a fatura, vai pagando 700 e tal milhões, 800 e tal milhões, mais 800 e tal milhões, e não cuida de ver se as faturas são reais e se as perdas são reais ou são perdas eventualmente inventadas ou criadas. E aquilo que tem vindo a público é que todos nós começamos a suspeitar, como eu já suspeitava há muito e vinha alertando para isso, que as perdas são provocadas, digamos assim. Porque, repare, o balanço do novo banco tinha lá uma série de imóveis, a um dado preço. O imobiliário subiu imenso. E então agora o novo banco começa a vender esses imóveis e vende a perder dinheiro, quando toda a gente que vendeu imóveis ao longo dos últimos anos ganhou dinheiro. E a sua explicação qual é? E a sua explicação a para minha isso qual explicação qual é? É depois o resto da história. O resto da história é assim, por exemplo, vende a um fundo que é detentor de um banco austríaco, cujo presidente anterior é o atual presidente do Conselho de Supervisão do novo banco. Portanto, logo isto, quer dizer, eu vendo imóveis, um lote de 500 imóveis. Repare, se nós temos 500 imóveis para vender, tentamos vender em lotes pequenos, porque se eu vendo os 500 de uma vez só, o número de compradores potenciais é muito menor, portanto eu estou a dar vantagem ao comprador, então eu sou o vendedor e dou vantagem ao comprador. Porquê? Bom, depois, essas perdas são pagas pelo dinheiro de todos nós, são pagas pelo Estado. E aquilo que veio a público no jornal Público, uma excelente investigação, devo dizer, é que o novo banco emprestou a 5 sociedades, todas do mesmo, que aparentemente são testas de ferro, dinheiro para comprar ao próprio novo banco imóveis. E essas sociedades são testas de ferro porque acabam por pertencer a um fundo que está num offshore nas Ilhas Caimão. Vende aí 5.552 imóveis, todos de uma vez, a perder muito dinheiro. E esse muito dinheiro que perdeu, 260 milhões de euros, são pagos com os nossos impostos. Já viu a gravidade que isto é? Portanto, isto tem, por um lado, uma gravidade do ponto de vista judicial, eventualmente criminal, que o Ministério Público tem de ver. Mas tem a gravidade política, que é o seguinte, é aquilo que eu ando a dizer há não sei quantos meses. O Governo, quando recebe essas perdas, e o novo banco diz, olha, a fatura é de 850 milhões. O Governo diz, passa ao cheque, toma lá os 850 milhões dos nossos impostos. Então não vai ver se isto é correto ou não é correto, se as perdas existem ou não, ou se as perdas são duvidosas, criadas. Eu podia vender por 100 e vendi por 80, por exemplo. E depois quem comprou? Eu no Parlamento perguntei isso muitas vezes. Ou seja, o caso do novo banco, e as pessoas lá em casa sabem, o novo banco é o sucessor do BES. Portanto, nós temos a história dantesca que temos com o BES. Dantescos, os milhões e bilhões que pagamos para o BES. Dizia o Banco de Portugal na altura, agora há um BES mau e um BES bom. O BES bom foi batizado de novo banco. E agora nós temos esta história toda. Primeiro, a forma de vender, em que o novo banco pode ir buscar aos nossos impostos cerca de quase 4 mil milhões de euros. Bom, eu acho isto é demais. Eu acho que isto é demais, mesmo demais, não é? Se é demais, qual é a conclusão que se deve retirar? Ou melhor, qual é a consequência que se deve retirar disso? Consequência que se deve tirar, ponto 1, em minha opinião, é o que eu tenho dito, é o Ministério Público olhar para isto a sério. O senhor acha que há aqui uma questão eventualmente criminal? Acho. Que isto não é apenas uma estratégia do próprio banco resolver rapidamente problemas que tem? Acha que pode haver aqui contornos criminais associados? Eu acho que sim. Eu acho que eu não sou juiz, eu não estou de posse das provas, não estou de posse, mas estou de posse de algumas evidências, digamos assim, estamos todos. Que é aquilo que tem vindo na imprensa, não tem informação extra. Antes de vir na imprensa já eu avisava, quer dizer, eu no Parlamento já tinha perguntado, inclusive ao Governo, ao Primeiro-Ministro, mas ao Governo, já tinha com o Ministro Mário Centeno na altura ao lado, eu já tinha perguntado, não estão a vender os créditos ao desbarato? Porque, repare, essas perdas somos nós que pagamos face ao contrato de compra e venda, neste caso de venda do Banco Lone Star. Portanto, eu já tinha perguntado,
não estão a vender créditos ao desbarato, não estão a vender imóveis ao desbarato, estão a vender imóveis e a perder dinheiro quando o mobiliário está a subir. Como é que isto... O senhor encontra... Desculpe-me, Vitor, é possível num caso ou no outro, podem vir explicar, olha, este terreno e aquele estava sobreavaliado, vem por conta de um crédito que era de 100 e o terreno avaliado em 100 e não valia 100, pode haver um caso ou outro. Mas lotes desta dimensão. E como é que se vende 5.550, a julgar pela notícia, 5.550 imóveis e diz assim, tudo num bloco só. Mas, quer dizer, isto não deixa logo... Tudo num bloco só porquê? E desculpe, e é um fundo, que ainda por cima não é um fundo, são 5 empresas criadas à pressa, que são aparentemente testas de ferro, e agora pergunto-me assim, e de quem é o fundo? Não se sabe, é de anónimos. O senhor tem alguma explicação que possa dar alguma racionalidade a essa decisão, ou não? Tenho, quer dizer, se isto, do ponto de vista é verdade... do novo banco, qual é a racionalidade possível que se isto é verdade, existir aqui? Isto é fácil. Se isto for verdade, significa que o novo banco, não é, está a vender abaixo do preço do mercado e a perder para dinheiro fazer alguém ganhar, para beneficiar alguém, sendo que não perde nada, porque são os contribuintes portugueses que lhe devolvem esse dinheiro. Pois, é disto que estamos a falar. Acha que há aqui uma... É disto que estamos a falar? É disto que podemos estar a falar. Eu não posso partir dos dados que existem. Não posso ser perentório, nem posso fazer já o julgamento, porque, primeiro, não é possível, nem era justo. Agora, nas funções que eu tenho, liderança da oposição e deputado da Assembleia da República, eu e os demais deputados temos a obrigação de vir em cima deste dossiê, fazer o que eu tenho feito para que isto seja investigado judicialmente e fiscalizado politicamente. Repito, está a ver agora o que eu dizia? O que é que o Governo devia ter feito perante uma coisa destas? Perante a suspeita que isto podia ser assim. Porque desde o início isto pode ser assim. Agora, podiam fazer ou não fazer. Não é, toma lá uma fatura, passa o cheque e acabou. Não, vai verificar. Não é? O senhor acha que aquilo que se passou no BES e que agora nós temos conhecimento com grande detalhe através da acusação do Ministério Público, pode estar a acontecer alguma coisa semelhante a essa no novo banco? Se a notícia do Público for exatamente como está a passar uma coisa semelhante, repare, é como aquelas histórias que nós sabíamos, que um banco emprestava o dinheiro a alguém para comprar ações do próprio banco, por exemplo. Aqui também estamos perante uma situação em que o banco empresta dinheiro a alguém para comprar os imóveis do banco. Portanto, quem faz isto não tem risco nenhum. Eu chego ali, não é? Emprestam-me o dinheiro e dão-me os imóveis. Se eu não vender os imóveis, se eu ficar com os imóveis, eu entrego os imóveis outra vez. O Primeiro-Ministro entregou, na sequência, aliás, da sua intervenção no Estado da Nação, ou pediu à Procuradoria-Geral da República que pudesse eventualmente suspender este processo de venda de créditos que o novo banco tem, crédito mal parado, até se verificar melhor, até haver uma auditoria da Deloitte que deve estar a ser conhecida nos próximos dias. O senhor concorda com essa decisão? Acha que isso deve acontecer rapidamente? Naturalmente que eu concordo com essa decisão, não é? Porque essa decisão ainda não foi tomada, com esse pedido, melhor dizendo. Sim, concordo. Estou de acordo. Agora, o que eu tenho alertado, com certeza que é para aquilo que possa vir a acontecer, porque o novo banco ainda tem cerca de 1.000 milhões, 900 milhões de euros para poder receber. Portanto, sim, pode estar a preparar alguma mais. Portanto, isso sim. Agora, o problema é o que está para trás. E o que está para trás já foram 700 e tal milhões, depois mais 800 e tal, depois outra vez mais 800 e tal. 3.000 milhões. O Estado já entregou. Acho que é 3,9, portanto andará em 3, 2,9, 3, que já terá sido dado. E esse dinheiro, para recuperar, se algum dele for de recuperar, porque se vem a verificar estas situações, eu não sei se já é recuperável para o horário público, com as tais ilhas Caimão, com esses offshores, para onde anda já o dinheiro, não é? Para onde ele já anda. Aliás, eu espero que o Ministério Público, agora, sinceramente, sim. Eu nem jurista sou, que fará dar conselhos ao Ministério Público, mas eu gostava de deixar que o Ministério Público, nesta investigação, se concentre numa e resolva uma. E depois se concentre noutra e resolva outra. Porque se começa a pegar nisto tudo outra vez, nós vamos andar outra vez anos e anos e nunca mais vamos sair daqui. As coisas têm muitas conexões, não é assim uma coisa muito linear, não é? Claro, por isso é que eu digo para bastante complicados. Uma está resolvida, passa a outra. Na sua intervenção que fez na Assembleia, na semana passada, também falou de que defendia que fosse investigado o próprio contrato que foi feito com a Lone Star. Sim. Tem dúvidas também sobre a forma como esse contrato aconteceu? A questão que está aqui... São coisas diferentes. Uma é a gestão do banco na venda de créditos mal parados. Não, elas estão interligadas. Ou é a forma como o Estado vendeu. Andam ligadas as duas coisas. Sim, andam ligadas. Portanto, eles fazem isto porque o contrato o permite. Portanto,
sim, deve-se olhar para o contrato de compra e venda, neste caso de compra por parte da Londestar e de venda por parte do Estado, deve-se olhar para o contrato, mas deve, acima de tudo, olhar-se para a forma como o contrato está sendo executado. Porque eu também não vi, o Vítor Gonçalves também não viu, mas não deve estar lá no contrato a dizer que pode emprestar dinheiro a alguém que desconhecemos para vender com perdas. Isso não está lá de certeza, não é? Há de estar lá uma cláusula que permite tentar passar e depois fazer uma coisa destas. Portanto, nós temos de ver o contrato, chame-lhe investigar, ver o contrato, mas acima de tudo investigar e aferir a forma... no Parlamento há já algumas semanas. E deixe-me dizer outra coisa, eu não sei se esta auditoria que está a falar cobre estas situações todas ou se termina mais lá para trás, sinceramente, sim. Agora não sei dizer isso. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa, as auditorias, não é? As auditorias feitas desta maneira, pelas empresas que o fazem, estas grandes, são as mesmas empresas que são as mesmas, fazem as certificações legais e as auditorias às contas de muitas empresas, designadamente do banco. Alguma delas fez ao BANIF, alguma delas fez ao BES. É disto, portanto, que estamos a falar. Portanto, sim, senhor, vamos às auditorias. Mas coisa diferente é uma investigação a sério que o Ministério Público possa fazer. Aí, e se eu fizer a sério, aí já a coisa pode ser diferente. Todas estas contas, todos estes imóveis, todas estas coisas foram certificadas, foram vistas, foram auditadas, foram isto, foram aquilo, não é? Portanto, do seu ponto de vista, não é suficiente a garantia que vem das auditorias de que as contas estão certas, não é? Eu tenho direito à opinião. Observo. Ainda para mais, não sou da área, não sou auditor, mas não ando lá muito longe, sou economista, fui gestor toda a vida. Gostava que fosse diferente. Vamos falar da estratégia da oposição e da governação. Na sua opinião, como é que o Governo tem estado na gestão da pandemia e na resposta à pandemia e às consequências da pandemia? Sim. Primeiro, eu tive a oportunidade de dizer muitas vezes isto e repito. Não há nenhum governo no mundo que estivesse licenciado em combate a pandemias. E, portanto, é muito fácil nós estarmos de fora e estarmos a culpar o governo, os governos, sejam eles quais for, de tudo que está mal no quadro de uma pandemia. Porque no quadro de uma pandemia há muita coisa que está mal. Não digo que esteja tudo, mas está quase tudo mal. É tudo anormal. Portanto, no princípio, estamos a falar de março, de abril, até eventualmente maio, compreende-se que muita coisa falha. Tem de se compreender. Mas acha que muita coisa falha? Eu não sou oposição do género habitual, como querem que eu seja e que me pressionam para ser assim. É do governo, está a mexer, digo mal. Não, mas eu gostava de saber a sua opinião. Deixa-me dizer. E se acha que está bem, diga que está bem. Deixa-me dizer. E, portanto, quando as coisas estão mal e são graves, ainda há bocado falei do novo banco, quando não é, eu tenho de ser moderado, tenho de ser equilibrado, senão não tenho credibilidade nenhuma. E aqui na pandemia é um caso assim. Há coisas que estão mal na pandemia. Há coisas que no Serviço Nacional de Saúde, entretanto, ficaram mal. Certo. Houve muitas ideias cruzadas. Ora era assim, ora era talvez, ora era não. E, portanto, durante um período de tempo, nós temos de compreender isso. Que eu se lá estivesse, fazia melhor naquelas circunstâncias. Eu não sei. Portanto, se não sei, se não estou convicto, não faço nada. Coisa diferente é, entretanto, o tempo foi passando e se no princípio, por exemplo, no quadro da pandemia, foram prejudicadas pessoas com outras patologias, porque de repente o Serviço Nacional de Saúde ficou meio atarantado, obviamente que à medida que o tempo corre, não se morre só da Covid, morre-se de tudo mais, e portanto agora é justo começar a fazer as críticas ao Serviço Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, se entretanto não consegue ajustar tudo para que quem tem outras patologias tenha o tratamento, no mínimo, que tinha antes, que já não era famoso, como nós sabemos. Mas eu faço esta pergunta porque saiu uma sondagem da semana passada da Universidade Católica que indica que 62% dos portugueses consideram que nenhum partido faria melhor que o atual governo nas atuais circunstâncias. Eu pergunto-me se também tem essa opinião. Não. E, na verdade, olhando para a sua resposta, fico na dúvida se, de facto, o Rui Rio também considera que o PSD não faria melhor nesta... Note bem o que eu disse. No início da pandemia, vamos ter... Digamos, o PSD estivesse no governo, não é o PSD, sim. Se estivesse no governo em março... O senhor e o PSD. Sim, com certeza, mas é para pôr em mim mesmo, quer dizer, não é para julgar os outros, não é? Eu chegava aqui de peito feito e dizia, em março e em abril, no início da pandemia... Mas eu estou a falar dos últimos 3 meses, estou a falar só do início. Se eu estivesse lá, eu tinha feito muito melhor. Não sei. E, portanto, estou de acordo com os portugueses. No início... À medida que o tempo avança, designadamente agora, e em muitas situações, quer da saúde, quer da recuperação da economia, aí já é diferente,
Aí já eu considero que outros partidos, e agora posso dizer o PSD, poderiam fazer melhor. No início é uma lotaria, podia fazer melhor ou não. E é esta honestidade com que eu quero estar na política. Não me aqui criticar o governo por tudo em abril e em março e não sei o quê, quando... Enfim, todos nós estávamos meio atarantados. Mas a minha pergunta não tinha a ver com abril e março, a minha pergunta não tinha a ver exclusivamente com o início desta crise, tinha a ver com o atual percurso, com todo o percurso. Mas há uma diferença, mas para mim há uma diferença, como deve calcular. Entre o início... Uma coisa é o início e outra coisa é depois a consolidação, são coisas diferentes. Portanto, acha que o PSD poderia fazer melhor se estivesse no governo? Sim, agora sim, à medida que a situação se aproxima de uma relativa normalidade, sim. Quando apanhámos tudo de choque, não é? Que é onde eu disse que relativamente ao governo a minha postura era de colaboração e de cooperação, não era de estar a aproveitar as falhas todas para tornar mais difícil aquilo que já era difícil e prejudicar Portugal, ou melhor, prejudicar o governo para poder criticar o governo, mas com isso prejudicar Portugal, eu isso não fiz. Agora as coisas são diferentes. A propósito do plano apresentado por António Costa e Silva, o Rui Rio disse ao Expresso na semana passada que esse plano não lhe oferece grande oposição. E eu usava estas mesmas palavras para colocar a seguinte questão. Na verdade, ao olharmos para os últimos 6 meses, há alguma coisa no exercício deste governo que lhe ofereça grande oposição? Obviamente que há. Agora, só 2 ou 3 coisas. Grande oposição. Sim, grande oposição. Usei as suas palavras. A forma como lidou com o novo banco, a forma como lida com a TAP, a forma como está a lidar com o hidrogénio. Agora, olhe para mim, porque eu não estou aqui para fazer oposição ao governo pelas pequeninas coisas e tal. Houve uma falha no hospital não sei de quê e eu já estou aos gritos e não sei o quê. Não. O PSD não é uma oposição, um partido de nicho, é um partido de alternativa de poder. Portanto, pega naquilo que realmente tem valor e é forte e prejudica realmente Portugal e não anda nas pequeninas falhas todas. PSD, quer dizer, estou a dizer eu, quer dizer que depois os deputados não possam... Não, mas a minha questão, doutor, é que o senhor já falou 2 ou 3 vezes nas pequenas falhas, mas eu não estou a perguntar as pequenas falhas, estou a falar da governação em geral. Não identifica grandes falhas. Já disse. Agora 2 ou 3. Perguntou-me falhas, disse logo 3 e são muito grandes. São falhas de muitos milhões de euros. Muitos milhões de euros. Na questão do hidrogénio, o senhor acha... A falha do novo banco, a falha da TAP e a falha do hidrogénio, olha, arruma com tudo. Está a ver? Na TAP qual era a alternativa? A TAP, qual era a alternativa? Então, repare numa coisa. Então, nós temos uma empresa como a TAP, que é uma empresa que está falida. Eu disse no Parlamento que é uma empresa tecnicamente falida. Porque, enfim, sou sempre moderado, ando sempre com cuidado, porque ela realmente, tecnicamente, está falida. Olha para o balanço, está falida tecnicamente. Agora, a TAP não está tecnicamente falida. A TAP está falida, ponto. Bom, então se a empresa está falida, e se o Estado está a pensar e o Governo entra ou não na empresa, salva ou não a empresa, a primeira coisa que o Estado tem de exigir é um plano de negócios e um plano de reestruturação para a TAP. Esse plano não apareceu. E então o Governo diz alegremente, toma lá 1.000 milhões de euros. E agora todos nós vamos ficar à espera de quê? Da próxima fatura, quase certeza, porque nem o plano de negócios há. Achei isto normal. Mas deixava cair a empresa? Mais ainda, a TAP tem Doutor, despesas... Deixava cair a empresa? Deixava falir a empresa? Depende. Poderia deixar. Depende. É assim, venha ao plano de negócios, venha ao plano de reestruturação. Eu olho para o plano de negócio e para o plano de reestruturação. É execuível? Faz sentido? Custa tanto? Então, talvez sim. Vamos ver. Depende do plano de negócios. Uma coisa, desculpe-me o termo mal amanhada, porque numa folha de Excel mete-se lá os números que se querem. Sem grande coragem para reestruturar a empresa. Eu acho que para o contribuinte português mais vale deixar cair. E isto digo-lhe sinceramente. E os portugueses, eu espero não ter razão, e os portugueses não terem que me dar razão, porque isso significa que agora vai esta fatura e depois, ao longo dos anos, começam outras faturas. A TAP, eu tenho dito isto, para lá de ter um nível salarial superior à média do setor, a TAP, agora, quando muitos portugueses estão em layoff, os portugueses que estão em layoff, nos seus salários até 1.900 euros, levaram um corte de 1/3, só recebem 2/3. E a partir dos 1.900 euros levam um corte de 100%. Portanto, quem ganha 3.000 euros só recebe 2/3 de 1.900. A TAP não fez isso. A TAP chegou aos salários e, pura e simplesmente, só cortou 1/3 e as pessoas recebem 2/3. Portanto, alguém que ganha 10.000 euros recebe 6.600 euros.
Mas a empresa não tinha dinheiro. Se a empresa tivesse dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora está de mão estendida a pedir ao contribuinte para pagar isto. A pedir a trabalhadores, inclusive àqueles, os tais que ganham 3 ou 4 mil euros e que levaram os cortes que nós estamos a dizer. E agora é o contribuinte português. Está a ver? Quer o hidrogénio? O hidrogénio muito rapidamente, porque eu acho que o senhor na semana passada já fez essa questão, colocou essa questão no Parlamento e basicamente... Sabe o que é o hidrogénio? A base para as pessoas perceberem o fundamental do hidrogénio. O senhor receia que vai acontecer ao hidrogénio aquilo que aconteceu na EDP com subsídios estatais muito elevados. Evidentemente, como aquilo que estamos a chamar rendas excessivas, rendas garantidas, que o Ministério Público está a investigar e muito bem, e que leva, por exemplo, a que 2 quadros superiores da EDP neste momento até estejam impedidos de exercer o seu mandato enquanto administradores da empresa. Portanto, o que está aqui em causa é o seguinte: vindo lá do tempo do PS, do engenheiro Sócrates, foram criadas aquilo que se chamam as rendas garantidas ou rendas excessivas. Ou seja, a EDP e outras empresas produzem energia renovável. Se ela for utilizada, muito bem, foi utilizada, foi consumida. Se não a empresa é compensada. Se ela se perder, perdeu-se e nós pagamos com uma renda garantida, com um preço garantido. Portanto, na prática, isto é um depósito a prazo que as empresas fazem. Investem nas eólicas e têm uma renda garantida. Pagam os portugueses, claro. No fim paga sempre o mesmo. Pagam os portugueses. Têm uma renda garantida. Qual é o meu problema com o hidrogénio? O meu problema com o hidrogénio é que o hidrogénio, os custos de produção do hidrogénio vão baixar 60% a 50% nos próximos 10 anos. E é justamente nestes 10 anos que o Governo quer investir nisto quase tanto quanto a Alemanha pretende. Portanto, o senhor achava que é um investimento que isto é mais distante. É mais sofisticado. E aquilo que eu suspeito, olha que no novo banco, aquilo que eu suspeito, e aqui é preciso estar atenção, é que o hidrogénio vai ser a desculpa para dar outra vez rendas garantidas às EDPs, digamos assim, porque não é só a EDP, rendas garantidas, neste caso a EDP, em Sines, com a desculpa que é para produzir hidrogénio. Ou seja, mais energia solar, mais eólicas, para lá da capacidade instalada, que já é muita, com uma renda garantida. E para que é essa energia? Dizem agora que é para produzir hidrogénio, para ele próprio dar energia. Portanto, eu perguntei ao Primeiro-Ministro e ele não respondeu, ao contrário do que a Comunicação Social disse, não respondeu, dizendo que não vai haver rendas garantidas, mais rendas garantidas do que aquelas que já há nas energias renováveis. E eu faço esta pergunta. Mas nas energias renováveis, que já temos uma capacidade instalada grande, como o Primeiro-Ministro disse no Parlamento, e é verdade, para que é preciso mais rendas garantidas? Para que é que temos de estar sempre a beneficiar os mesmos? Porque é que não é o mercado a funcionar? E o preço a fazer-se no mercado. E sabe qual é a resposta que é dada a essa questão? Porque se for assim, provavelmente o mercado não vai funcionar. E se entende que as energias renováveis são o futuro e são uma coisa favorável para o país. Mas para já temos capacidade instalada que chegue para... Há uma explicação para isso. Mas não é explicação nenhuma. Você pode não aceitar, mas... Não é explicação nenhuma, porque vamos lá ver uma coisa. Se nós queremos produzir o hidrogénio antes do tempo, nem a Alemanha... A Alemanha tem um projeto praticamente igual ao nosso e é 16 vezes mais rica que Portugal. O PIB da Alemanha é 16 vezes mais alto que o nosso. E mesmo assim a Alemanha tem intenções de 9 mil milhões. Portugal intenções de 7 mil milhões. E vi no jornal esta semana agora que passaram à fase não sei o quê, eu já nem sei se é 10 mil milhões ou um valor assim. Isto são os tais projetos megalómanos que já tinham acontecido no tempo do engenheiro José Sócrates e que agora parece que este governo não aprendeu com o passado e está a resvalar outra vez para aí. Num quadro de dificuldades económicas que temos neste momento, que apesar de tudo naquela altura não tínhamos. Doutor Rui, vamos avançar na nossa entrevista. Os dossiês grandes, estes interessam. Ora, uma coisita pequenita ali, eu acolá. Mas eu não lhe falei nunca em coisitas pequenitas, estava à espera, mas o senhor também nem sempre fala dos dossiês grandes. E muitas vezes fica em silêncio. E essa é que é a questão. Dos dossiês grandes. Por isso é que muitas vezes é criticado por ser suave na oposição. Falo dos dossiês grandes quando eles existem e quando eu tenho a certeza. Não sou fala barato. Gostava de uma pergunta sobre o orçamento do ano que vem, 2021. Sim. O senhor aprovou ou viabilizou o orçamento retificativo com o argumento da pandemia, da suplementar, que o retificativo, não sei bem qual é a diferença. Não, é mais suplementar, é mais orçamento, não retifica nada, é mais orçamento. É um outro orçamento. Com o argumento de que a pandemia estava aí, portanto, que era imprevisível, e tendo em conta que a pandemia está aí, vai continuar, que as consequências vão ser muito profundas, o senhor também tem a mesma disponibilidade que manifestou agora, no final de julho, para aprovar o orçamento de 2021? Não, porque a situação é completamente diferente. Mas não há melhor. O orçamento suplementar
era um orçamentozinho, digamos assim. Vamos falar de 2021. Sim, espera aí, mas faça a pergunta, tenho que estabelecer a comparação. O orçamento suplementar era um suplemento, um orçamentozinho adicional ao orçamento que já existia, para permitir ao Governo ter mais despesa, sabendo que até vai ter menos receita, portanto, aumentando brutalmente o déficit e a dívida pública. E eu aí disse que se não viesse uma monstruosidade enorme no orçamento suplementar, o meu dever era deixá-lo passar, porque senão, olha, depois não havia dinheiro para os subsídios de emprego, não havia dinheiro para o layoff, não havia dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Em outubro vamos ter a mesma situação, ou se calhar ainda pior. E portanto, daí a minha pergunta. Estava a dizer, eu vou lá. Estou-lhe a explicar a diferença. Com o tempo, a minha posição agora é diferente, por isso. Do suplementar é isto. Agora não é o suplementar, é o orçamento para 2021. O orçamento para 2021, para lá de combater a Covid, é verdade, é o orçamento do país para 2021, com Covid ou sem Covid. Portanto, encerra opções políticas na qual a Covid está integrada. Portanto, a minha posição é diferente. O orçamento de 2021 é preciso olhar para ele a sério e ver que política segue. Mas é um tema quase que não vale a pena pôr em cima da mesa por uma razão muito simples. O Primeiro-Ministro já disse que o orçamento será negociado com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Portanto, se o orçamento é negociado com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, o PSD o mais que tem é recuar para a bancada, esperar pelo orçamento como é normal, quando o orçamento for apresentado, olha para ele e avalia. Dir-lhe assim, a probabilidade do PSD concordar com aquele orçamento feito pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PS é grande? Não, é reduzidíssima, mas não posso logo à cabeça dizer concordo ou discordo sem conhecer o documento. É isto. Agora, e mais ainda, e até vai ser um documento excelente, Vítor Gonçalves, deixe-me só dizer, e vai ser um documento excelente porque vai ser sem austeridade, que é aquilo que prometeu o Bloco de Esquerda, PCP e PS, ou seja, não vai ter grandes falências em Portugal, não vai ter grande desemprego, não vai ter grande quebra de rendimentos, não vai ter quebras nos serviços públicos, vai ser limpinho e sem austeridade. Portanto, eu até estou curioso dessa coisa fantástica que vai ser apresentada. Fim dos debates quinzenais. Como é que o senhor teve a ideia, como é que lhe surgiu a ideia de acabar com os debates quinzenais? Essa ideia não me surgiu agora, Vitor. Essa ideia surgiu-me, deixe-me dizer, sei lá bem, para em 2010, ou para em 2009, ou para em 2011, quando vi, digamos assim, os primeiros debates quinzenais, que foram no tempo do engenheiro Sócrates, que, aliás, veio agora defender os debates quinzenais a público, e como eu digo, e bem, porque ele percebe que foi ali devidamente fiscalizado e que antes de debates quinzenais e antes dele, isto era tudo uma pouca vergonha e uma rebaldaria. Com ele, obviamente, houve uma fiscalização a sério, através dos debates quinzenais, ao engenheiro Sócrates e ao seu governo. E, portanto, os debates quinzenais eram debates que apenas existiam para o soundbite e para procurar influenciar o noticiário daquele dia. Dr. Rui, deixe-me só interromper. Era um dos últimos debates quinzenais que aconteceu, julgo que em abril ou maio, foi justamente aquele debate em que o Bloco de Esquerda colocou aquela questão do novo banco e do pagamento ao novo banco. E, portanto, foi mas eu não estou a dizer com isto. Que nos permitiu saber que essa tranche já tinha sido paga. Deixe-me dizer, mas eu não estou a dizer com isto que os debates quinzenais eram todos assim. Agora, o perfil do debate quinzenal é esse, e isso que o Bloco de Esquerda colocou num debate quinzenal, podia colocar numa outra circunstância. Mas o senhor acha que o trabalho parlamentar não é trabalho, digamos assim? Deixe-me explicar, porque este tema foi alvo de muita desinformação na opinião pública. Até posso começar por responder fazendo-lhe uma pergunta. O Vítor Gonçalves sabe quantas vezes o Governo vai ao Parlamento por ano, numa sessão legislativa? Tem noção, mais ou menos? O Primeiro-Ministro vai de 15 a 15 dias, não é? Vítor Gonçalves. O Governo, para ser fiscalizado, vai ao Parlamento quase todos os dias. Seja, ouça, é raro o dia em que não está lá um ministro, ou dois ministros, ou um secretário de Estado, ou o Governo, ou no plenário, ou nas comissões, a responder perante os deputados. Há casos até que também alteramos no regimento, e isso nem sequer vem em notícia, que um ministro, por exemplo, se a sua área abarcava 3 comissões, ia um dia a uma comissão, outro dia a outra comissão, outro dia a outra comissão, e nós alteramos assim, ele vai lá uma vez, e as comissões juntam-se todas e fazem a reunião, está a ver? Mais uma coisa, o fascismo a avançar, ou a ditadura. Deixa-me só fazer esta pergunta. O senhor acha que os debates são inúteis? Não. Vamos lá ver. Ou é a forma como os deputados se posicionam durante o debate? Deixe-me explicar direito, porque senão vamos sair daqui e desta nossa entrevista vai ficar tudo na mesma, ninguém vai entender nada e até vão achar que vem aí o fascismo e a ditadura e não há fiscalização. Bom, primeiro,
há esta fiscalização, repito, do Governo, que está no Parlamento, as pessoas não sabem, está no Parlamento quase todos os dias que há sessões parlamentares, sim. Não está ao sábado, nem ao domingo, nem à segunda-feira, não é? Mas à sexta até já estará. Ponto. Aquilo que eu pretendi foi alterar o modelo dos debates de molde a credibilizar o Parlamento e de molde a melhorar a fiscalização. E então foram criados 5 debates do Estado da Nação setoriais. Ou seja, imagine, em fevereiro, debate o Parlamento, o Estado da Nação na matéria da saúde. Imagine, em abril, da Justiça. Pronto, 4 debates a sério. Com as equipas ministeriais e com o Primeiro-Ministro, ou sem. Ele pode ir ou pode não ir. Alterna isso com debates de política geral com o Primeiro-Ministro. Criamos um novo debate anual, em que o Governo vai lá responder pelas perguntas todas que durante o ano os deputados fizeram e o Governo não respondeu. Aliás, saiu o relatório há 1 ou 2 dias e vê-se que o Governo respondeu só este ano a metade das perguntas. Vai passar a haver um debate em plenário para explicar porque é que não respondeu. Das leis que saíram e não foram regulamentadas, que os portugueses lá em casa veem a notícia, aprovou-se uma dada lei e muitas delas, não sendo regulamentadas, por isso simplesmente não existem. Criamos também 2 debates obrigatoriamente com o Primeiro-Ministro, que era uma coisa que estava toda embrulhada, sobre a Europa, quando muda a presidência da Europa. Portanto, o Primeiro-Ministro vai ao plenário, obrigatoriamente, em 11 meses, o plenário tem 11 meses, nem tanto, mas enfim, vamos pôr 11 meses, que agosto não conta, vai obrigatoriamente 8 vezes e poderá ir até 13 vezes. Está a ver? Para lá disso, vai o Governo... Nós não vamos ter tempo, porque o nosso Pois, tempo mas está bem, mas está a ver o problema. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero... E depois deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Eu fazer uma perguntinha. Mas diga lá. Rapidamente, que é o seguinte. Mas a argumentação não me falta, já reparou. O que é que a ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento de 2 em 2 semanas colide com uma maior fiscalização, como o senhor está a ida do Primeiro-Ministro ao Parlamento, a ida do Parlamento, com o Primeiro-Ministro não ir ao Parlamento de 15 a 15 dias ou de mês a mês, a ida do Primeiro-Ministro ao Vítor Gonçalves. Eu ainda, esta semana, falei com o Secretário de Estado do anterior Governo, a propósito de outras coisas, e depois perguntei, diga-me uma coisa, quando estava no Governo, como é que era com os debates quinzenais? E ele dizia, isso era um inferno. Na semana anterior, já estavam todos os ministros e muitos secretários de Estado a ver que pergunta é que pode surgir para o Primeiro-Ministro, que resposta é que o Primeiro-Ministro poderá dar. E, portanto, os ministros a tratar disto. Mas isso é fiscalização do exercício do Governo. Exatamente, Vítor Gonçalves, é fiscalização do Governo. Mas, olha, que se fosse administrador desta casa era capaz de começar a pensar de outra maneira. Porque, eu vou-lhe explicar porquê. Porque um Primeiro-Ministro, já viu o que é um Primeiro-Ministro? Quarta-feira sim, quarta-feira não. Que o seu Governo todo tem de estar ali a olhar e a responder aos deputados de uma pergunta que ele não sabe o que é. Vai sair, sei lá de onde, lá do fundo sai uma pergunta qualquer. E mais não sei quantos dias antes teve ele e os diversos governantes a ter de preparar as perguntas que entretanto pudessem surgir. Não acha que isto é um bocado excessivo para debates que depois, no fundo, o que se pretende é criar o soundbite para influenciar o noticiário logo à noite? Eu julgo que essa argumentação tem na sua base uma desconfiança muito grande sobre a forma como os deputados... Não. Tem na minha base... O senhor não é que não confia que os deputados fazem perguntas certas e perguntas que são interessantes e são relevantes para o país. Mas, Vítor, não vale a pena, já sabe, e aí sabe tão bem como eu, penso que também já ouvi muitas vezes por lá, sabe perfeitamente como funciona. E, portanto, eliminar as idas do Primeiro-Ministro completamente ao plenário como era há 20 anos atrás, ou coisa assim, em que havia... Agora não vale a pena estar a fazer história, mas era muito pouco. Não. Agora, criar debates de Estado sobre política nacional e geral com o Primeiro-Ministro. Sim. Criar debates do Estado da Nação setoriais. Sim. Criar os debates sobre o acompanhamento das presidências da União Europeia, que muda há duas por ano. Criar um debate para fiscalizar as perguntas não respondidas. Colocar as coisas de tal maneira que o Governo e o Primeiro-Ministro vão lá na sua totalidade 13 ou 14 vezes em 11 meses. Para lá disso estão lá quase todos os dias no Parlamento. Para lá disso pode criar os debates de urgência, os debates de atualidade, as interpelações ao Governo, os debates sobre as propostas de lei, tudo isto com o Governo lá. As pessoas em casa... Muitas dessas formas de verificação do Governo já existiam neste momento. As pessoas em casa foram enganadas. E, portanto, muita gente está contra porque foi enganada
e pensa que é de uma maneira, pensa que o Governo agora só vai lá mês sim, mês não. Isso é completamente falso, é completamente mentira. E deixe-me dizer uma última coisa relativamente a isto, que eu acho fantástico. Muitos comentários que eu vi dizer o líder da oposição é o primeiro a ajudar o Governo a não ir lá e, portanto, a não querer a fiscalização. Isto é uma coisa que, se as pessoas pararem para pensar no que isto quer dizer que o líder da oposição, seja ele qual for, hoje sou eu, que o líder da oposição, quando é líder da oposição, só olha ao seu interesse, só olha ao interesse do seu partido e faz tudo nesse sentido e não olha ao interesse nacional. Mas isso quer dizer que amanhã, quando for eu para lá, se for eu ou outro qualquer, quem para cá vier vai pensar da mesma maneira e o país não muda nada. Esse argumento de que o líder da oposição, ao ter que retirar o mecanismo de fiscalização do governo, só está a pensar nele próprio, não é bem assim. Mas pronto, mas eu não mas eu li nós temos que avançar, muita coisa dessa, deve ter lido também. Nesta entrevista, porque só temos mais 3 minutos. Eu tinha 3 perguntas ainda que considero muito relevantes. Primeira, sobre esta questão do Chega. O partido Chega vem na sondagem da Universidade Católica com a volta de 7%. Do seu ponto de vista, como deve ser a forma que o PSD tem de lidar com este partido, tendo em conta que, provavelmente, ele pode ter que... para existir um bloco do centro-direita capaz de chegar ao poder, é difícil fazê-lo sem o Chega, se o Chega tiver 7% dos votos. E a minha pergunta para si é esta. O senhor admite negociar com o Chega ou o Chega deve ser confinado, deve estar dentro de um cerco sanitário? Sim. Para mim, como sabe, sondagens zero. Olha, ainda nas eleições... Nas últimas eleições de outubro, 3 meses antes, eu não passava aos 20%, tinha 18%, tinha 19%, As sondagens valem naquele momento, Dr. Filipe. Nem isso. Nem isso. Se não sei o quê, se não sei o que mais. Olha, agora, outra coisa diferente é dizer assim, nota-se que o Chega está mais forte e cresce? Sim. Isso não é preciso fazer sondagens, ou melhor, até a sondagem até pode atrapalhar. Sim. Agora a sua pergunta é assim, não depende do PSD. Depende do Chega. É assim, se o Chega evoluir de uma tal maneira que, embora seja um partido de marcadamente direita, se quiserem para muitos casos, extrema-direita, mas pronto, for marcadamente lá muito à direita, muito longe de nós, que, como eu tenho sempre dito, estamos ao centro. Se o Chega evoluir, apesar de estar muito à direita, para uma posição mais moderada, eu penso que as coisas se podem entender. Se o Chega continuar numa linha, não é, de demagogia, de populismo, da forma como tem ido, está aqui um problema, porque aí não é possível, efetivamente, um entendimento com o PSD. É tão simples para já não descarta essa possibilidade, portanto. Faça aquilo que o Chega tem sido, descarto. Espero é que o Chega possa evoluir para um plano um pouco mais moderado, e então aí, não estou a dizer que se pode fazer, que não estou a dizer que se faça, estou a dizer que é possível de conversar. Agora tem de mudar. Por isso é que eu lhe digo, não depende do PSD, depende do Chega. O PSD já comunicou a Marcelo Rebelo de Sousa que o apoiará no momento em que ele anunciar a candidatura? Sim, há aqui uma... Sim, não. Sim, já. Sim, não. Foi tão rápido na resposta? Sim, era a base do seu raciocínio, mas a pergunta em concreto, claro, não. Eu quero, e acho que todos devemos fazer isso, respeitar, digamos, os momentos do Presidente da República. Porquê? Porque uma coisa é um candidato não ser Presidente da República. E aí ele domina completamente o timing em que anuncia. Outra coisa é um candidato ser o próprio Presidente da República. No momento em que ele disser que é candidato, o seu mandato enquanto Presidente da República fica reduzido a metade, porque automaticamente olha ao candidato ou olha ao Presidente da República, não sei o que é que vejo. Portanto, eu percebo que os candidatos, que os presidentes recandidatos adiem muito essa decisão e adiem também por interesse nacional. E por isso, no caso concreto do professor Marcelo Rebelo de Sousa, nós compreendemos que ele ainda não tenha dado o seu verdicto final, mas eu acho que todos os 10 milhões de portugueses acham que ele se candidata, não é? E então, nesse momento? E nesse momento, o candidato natural do PSD, alguém que já foi presidente do PSD, será provavelmente o atual Presidente da República. E é um apoio entusiástico e convicto ou um apoio resignado? Hã? É um Vamos apoio... ver. Você está a dizer provavelmente, eu pensei que diria absolutamente. Não. Se estivesse entusiasmado... Está-me a perguntar a mim ou está a perguntar assim. aos militantes todos? Vai perguntar aos militantes todos, tenho de perguntar um a um como é que é. Se me perguntar a mim, eu não vou dizer, já disse isto milhares de vezes, não vou dizer que estive de acordo com tudo aquilo que foi a ação do professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, na ação e a omissão, que também as há, em todos nós, como é evidente.
Mas também não alinho numa partidarite que acha que pelo facto de estar lá um militante, que inclusive foi presidente do partido, do qual eu até fui secretário-geral, tem quase por obrigação estar na presidência a fazer aquilo que o seu partido entende que deve ser feito. Não pode ser assim, porque o exercício do cargo do Presidente da República não é assim. Portanto, apesar de eu não concordar com tudo, como é evidente, também não alinho naquela de dizer, epá, já que temos lá Qual foi um militante... a principal discordância que teve em relação a Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, Primeiro, tinha de estar aqui a pensar e já me disse que temos pouco tempo. E depois mesmo que me viesse à cabeça, que eu soubesse assim de repente e facilmente aquilo que foi o que eu discordei menos, também não lhe ia dizer em público, não é? Podia dizer, o senhor fala tantas vezes da sua franqueza, pensei que queria dizer. Sobre as autárquicas, já começou a pensar nos candidatos para Lisboa e Porto? Não, sobre as autárquicas já começamos a trabalhar, na exata medida que está nomeada pela Comissão Política Nacional uma comissão, que é coordenada pelo secretário-geral José Silvano, e que depois tem mais 4 elementos, todos eles já foram ou são presidentes de Câmara. Né? Toda a gente com muita experiência, que falhou no PSD antes, um bocado a falta de experiência e de sensibilidade para estas eleições. A equipa que temos é uma equipa que sabe de autarquias, sente-a, ou está ou já esteve. O Presidente do Partido também. Lisboa e Porto. O Presidente do Partido também. E o Presidente do Partido foi do Porto. Até foi no Porto. Portanto, objetivamente, tem a obrigação de pensar e fazer o melhor que sabe, e sabe algumas coisas sobre isto. Portanto, já temos reuniões com quase todas as distritais feitas, eu penso que no momento em que estamos a falar faltou uma ou duas, e portanto está a radiografia tirada aos conselhos todos. O caso das capitais de distrito, o Presidente do Partido e a Nacional tem uma palavra especial, tem em tudo, mas naquilo mais especial, e no Porto e Lisboa ainda mais especial. Se me perguntar assim, e então já pensou, mesmo que não tenha dito a ninguém? Sim. Claro que sim, isso é evidente, não é? E não vou ser hipócrita. O Oeiras, admite que Isaltino Moraes possa ser candidato do PSD? Não sei, ele neste momento é independente, como todos nós sabemos. Não está no partido. Li num jornal que parece que me fez um elogio ontem, não é? Esteve bem, se me fez um elogio, acho que ele esteve bem, não é? Para tanta crítica que eu leio no jornal, de vez em quando um elogio também não estará mal. Mas agora, a pessoa que estava a receber no partido. Agora, ele está fora do partido, mas deixe-me só, e não estou a dizer que vem, mas deixe-me só dizer uma coisa que eu penso que é importante. Em Portugal, penso que não há prisão perpétua. Portanto, no caso concreto e outros, foi condenado, cumpriu a pena, saiu, tem direito à vida. Isto não estou a dizer com isto que vai para o PST. E isto muitas vezes as pessoas são injustas, esquecem-se e querem condenar a pessoa até à morte. Seja ele ou seja outro. O nosso tempo terminou. Muito obrigado por ter vindo à grande entrevista no final deste ano parlamentar. Sei que agora vai de férias no final desta semana, portanto desejo-lhe também umas boas férias.